10h30. Vamos começar o nosso culto. Pai, muito obrigado por esse momento. Obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, mesmo nesse momento de caos, esse momento de dificuldade. O Senhor não tem tirado os olhos de nós. As tuas mãos estão estendidas sobre nós. Eu quero pedir ao Senhor agora que possa abençoar os teus filhos, as tuas filhas, que o Senhor possa de uma maneira muito especial ministrar a tua bênção, a tua graça na vida de cada um que está ao alcance desse culto online. Que o Senhor possa operar milagrosamente na vida de cada um, Senhor. Nós o abençoamos no nome de Jesus. Amém e amém. Olha a palavra de Deus aqui em Mateus capítulo 8, versículo 23, diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o nosso Jesus. Queridos, aqui nesse texto, é tão grande esse texto, é tão profundo esse texto, não porque Jesus simplesmente, que é muita coisa isso, é claro, é óbvio, ele acalmar o vento, a tempestade, mas o que me chama a atenção é que Jesus estava vivendo essa tempestade, é que Jesus estava vivendo dentro desse barco, e dentro desse barco, além dos seus discípulos, ele estava lá, ele estava vivendo esse momento. Jesus não estava longe dessa situação do mar revolto. Jesus não estava distante da situação, do caos que estava vivendo ali os discípulos. Só que nós estamos vendo aqui duas reações. Uma reação de Jesus, ele conseguindo dormir, ele conseguindo ter calma, tranquilidade, e outra reação dos discípulos em pânico, em desespero, com medo. E esse Jesus aqui em tranquilidade, ele demonstra para nós como que a gente devemos, como que eu deva ficar, como que nós devemos ficarmos quando acontece algo gigantesco como está acontecendo. A gente manter a calma, a gente procurar manter a calma, a gente procurar ter tranquilidade, ter fé, ter tranquilidade meio à tempestade. Deus não está dizendo que Ele iria nos tirar, que nós não iríamos viver sem uma tempestade. O que Jesus está demonstrando aqui é que a tempestade veio para todos ali, para todos que estavam naquele barco. E que isso acontece? Como esse coronavírus veio para o mundo? São poucas pessoas que não estão vivenciando isso, mas estão todo mundo no barco. O que essa palavra quer nos ensinar é que Jesus está sabendo de tudo. Que Jesus está percebendo tudo. Que Jesus está também administrando tudo. É que Jesus está vendo o caos. No meio da tempestade, a nossa tendência humana, a nossa tendência é de entrar em desespero. A nossa tendência humana é de entrar e viver um pânico. Mas o que Jesus nos orienta aqui através desse texto é dizendo assim: acalma, tenha fé,
acredite. Acredite que não é por acaso. Acredite que as coisas acontecem. E nós que temos Cristo dentro de nós precisamos entender e passar por esta fase. E passar por esse processo, por esse aprendizado. É importante que eu e você deixemos a paz de Cristo reinar em nós. É que nós entendamos de que o mundo sem Cristo, ele vive um descontrole emocional, espiritual, físico, mental, psicológico. Mas nós, como cristão, ou como cristãos, você como cristão, você tem que entender que quem está te acalmando, quem vai te dar a paz, é esse Jesus que está em você. É esse Deus que está em você. Ele habita em você. Ele está dentro de você. O próprio Jesus disse que eis que estou convosco todos os dias. E Ele está com você 24 horas. Ele está sabendo muito bem o que está passando. Nós entramos em desespero, em pânico, porque nós não sabemos, nós não temos controle. E aí a gente vê também as propagandas, as mensagens, nós vemos também as pessoas que entraram em pânico, colocando mais fogo, mais álcool nessa fogueira. E a tendência da humanidade, a tendência do ser humano é partir para o desespero. Mas é momento de tranquilidade, é momento que você precisa se acalmar, é momento que você precisa dizer para você mesmo, Jesus está sabendo, Jesus ele sabe de todas as coisas, Jesus está percebendo, eu tenho Jesus, eu tenho Deus, Ele está no barco comigo, Ele está junto comigo passando por essa situação. E nesse momento é você dizer para esse Jesus, olha Jesus, o Senhor não disse que a gente ia ter tranquilidade, ia viver num mundo de rosas e flores, que nós teríamos espinhos, que no mundo nós teríamos aflições, que no mundo nós teríamos passar por decepções, por tristezas, que no mundo nós passaríamos por tribulações, por agonia, mas que nele, em Cristo, Ele que é a nossa paz. É Cristo que é a nossa paz. É Cristo que é a nossa segurança. É Cristo que nos faz a entender que tudo que nós estamos passando, primeiro, tem um começo e tem um fim. Segundo, é que nós vamos vencer, como nós já vencemos muitas outras vezes. Se você analisar a sua vida, você já passou pelo vale da sombra da morte muitas vezes. A palavra de Deus disse, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Ele está dizendo o seguinte, que nós vamos passar. Aí talvez você pode até dizer, pastor, mas eu estou sendo atingido por essa enfermidade, eu estou sendo atingido por essa doença, por esse vírus, por essa coronavírus. Eu não consigo me controlar. Olha, meu querido e minha querida, a única coisa que eu posso dizer para você, com certeza, é que isso vai passar. É que isso não é o ponto final. Que outros países, que principalmente a China, se você tem acompanhado, você vai saber que há 3 dias que não há um caso novo, porque eles estão conseguindo vencer. E assim vai acontecer com os demais. Em nós precisamos nos prevenir. Em nós precisamos acreditar. Em nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos entender que nós estamos num barco. Nós estamos numa tempestade. E que essa tempestade
Nós não estamos sozinhos. Nós estamos com Jesus. E Jesus demonstra aqui para nós aqui uma tranquilidade. Jesus estava dormindo na polpa, que diz a palavra de Deus. Jesus dormia. E diz a palavra aqui no versículo 25 do capítulo 8 de Mateus, os discípulos vieram acordá-lo, chamando: salva-nos, salva-nos, nós estamos morrendo, nós estamos perecendo. Perguntou-lhe Jesus: por que sois tímidos? Jesus disse para eles: não sejam tímidos, homens de pequena fé. Levantou-se, repreendeu o vento, o mar, e fez-se grande bonança. É isso que vai acontecer. Você que está agora passando por esse momento, nós que estamos passando por esse momento, mas tem gente que diretamente está aí doente. Nós temos várias pessoas na igreja que estão gripados, resfriados, que estão aí doentes, né, e sentindo dores no corpo. Isso vai passar, isso vai acalmar no nome de Jesus. Da mesma forma que Jesus acalmou aqui o mar, o vento, isso também vai passar. E perceba-se que tem muita gente envolvida tentando achar uma solução, né? Muitas pessoas estão trabalhando em cima disso. Então você tenha fé, você tenha esperança, você não deixe jamais de acreditar de que a gente pode passar na tempestade. Eu gosto muito de um versículo que se encontra aqui no versículo 18 do capítulo 8, que diz assim: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passasse para outra margem. Se você analisar aqui esse texto, a partir do capítulo 8 de Mateus, você vai ver que Jesus curou aqui um centurião, né, um criado do centurião. Você vai perceber que houve um centurião dizendo: Senhor, meu criado tem um problema, cura. E Jesus curou. E depois vai continuar o texto, a partir do versículo 14, Jesus entra na casa de Pedro e cura a sogra de Pedro ali daquela gripe, daquele resfriado. E agora nós encontramos aqui ainda, mesmo nesse texto, dizendo que a partir do versículo 16, que Jesus curou muitas outras pessoas. E aqui no versículo 18, muitas pessoas seguindo Jesus, e algumas pessoas falavam: Jesus, olha, eu vou te seguir. Aí Jesus começou a orientá-lo: olha, você pode me seguir, mas eu não tenho aonde reclinar a minha cabeça. E aí a gente entra no nosso texto logo depois, né? Jesus acalmando a tempestade. E depois continua a palavra, Jesus cura o endemoniado gadareno, né? E aí no verso 28, depois aqui, logo no capítulo 1 de Mateus, capítulo 9, Jesus cura um outro paralítico em Cafarnaum. Você percebe que tinha muita gente aqui no capítulo 8 vivendo um desespero, vivendo uma doença, vivendo uma enfermidade. Desde o capítulo 8, logo no primeiro versículo, você vai encontrar alguém intercedendo, pedindo Jesus para curar o seu criado. O seu criado estava enfermo, o seu criado estava doente. E Jesus disse que vai na casa dele, disse: não precisa, basta uma palavra. Olha que interessante, Jesus dizendo assim, que vai lá. Ele disse: não precisa, basta uma palavra tua e eu creio que meu criado vai ficar curado. A fé desse homem, que acreditou de que uma palavra de Jesus bastava para o seu criado ser curado. Entenda que o texto que nós lemos de Jesus acalmando a tempestade, Jesus já havia acalmado várias outras tempestades na vida individuais. Na vida individual do criado, do centurião. O centurião estava agoniado, o seu criado estava enfermo e recebeu o milagre. E perceba que Jesus curou os dois, porque um estava em desespero porque é o seu criado, o centurião estava em desespero, mas o seu criado estava doente, e Jesus cura. E logo depois, em seguida, você vê que Pedro estava na sua casa, a sua sogra enferma, a sua sogra com febre, né? Doente, febre, ela vem e Jesus toca nela e cura, tira aquela febre.
É interessante isso. Nesse capítulo 8 há tantos... Jesus acalmando tantas tempestades, tempestades coletivas aqui a partir do versículo 23, porque todos que estavam no barco viram a tempestade, mas esses, logo no capítulo 8, no início, tinham algumas tempestades individual. Cada um vivia a sua tempestade. O centurião vivia a sua tempestade, o criado do centurião vivia outra tempestade. E aqui Pedro vivia a sua tempestade, a sogra de Pedro vivia outra tempestade, que era a sua doença. E assim as pessoas estão vivendo as suas tempestades, vivendo as suas agonias. Jesus mostrando, olha, eu sou um Deus que estou no barco com os discípulos e eles passando por uma tempestade, e eles, quando eu digo para eles que tenha fé, é porque eu estou aqui, eu estou junto com eles, eu não vou afogar com eles, eu não vou morrer com eles, não é minha hora, não chegou a hora de eu morrer, eu afundar no mar. Eu havia dito que eu estou no barco com você. Com o centurião, eles rogou, olha que interessante, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião implorando, dizendo que, dizendo, Senhor, o meu criado jaz em cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Então, lá, sofrendo, e Jesus, aí fala para ele, Jesus disse, eu irei curá-lo. Jesus disse, eu irei curá-lo. Aí é interessante, mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entre na minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Olha que coisa linda. Mande apenas uma palavra. Libera somente uma palavra. Libera somente a tua palavra. E hoje a palavra de Deus está liberada para você. Hoje a palavra está liberada para você. A palavra de cura, de acalmaria, de que a tua tempestade vai acalmar, de que o vento e o mar revolto vai cessar, tudo isso vai parar. Olha, querido, paralítico, Jesus curou. Febre, Jesus curou. A febre, aqui na sogra de Pedro. Aqui no versículo 14, diz, Jesus chegando na casa. Olha que interessante. Jesus curou sem precisar entrar na casa. Outro, Jesus curou entrando na casa. Aqui é interessante que você possa perceber, é que Jesus aqui ainda estava em carne e osso. Jesus, então, ele não era aqui onipresente. Ele não podia estar presente em todos os lugares, porque ele estava aqui na terra ainda. Mas aquele centurião acreditou nesse Deus onipresente e falou, Senhor, não precisa. O Senhor está aqui em corpo, físico, carne, mas a tua palavra vai chegar lá na minha casa. O que o Senhor falar aqui, o Senhor, como um Deus onipresente, vai atingir o meu criado. E agora aqui na sogra de Pedro, Jesus visitando Pedro e a sua sogra lá doente, Jesus cura ela. Jesus entra na casa. É claro que hoje a casa que Jesus está entrando é dentro de mim, dentro de você. A casa é você. A casa não é o seu lar de um modo geral, mas é você, o seu coração, a sua vida. É Jesus dentro de você te dando esta paz. É Jesus dentro de você dizendo, eu sou esse mesmo Deus que dou uma ordem e a minha palavra, ela tem poder. Eu criei o mundo, eu criei o universo através da palavra. Eu disse, haja luz e houve luz. Eu disse, haja isso e houve isso. É Deus dizendo que a palavra dele tem poder. É a palavra de Deus que tem poder. Presta atenção, não é a minha palavra. Eu não tenho poder nenhum. Nenhum outro homem tem poder na palavra. Se alguém está falando, você pode falar que você tem poder na palavra, não tem. Quem tem o poder na palavra é esse Deus onisciente, onipresente, onipotente. Esse sim tem poder na palavra. Por quê? Porque foi através da palavra que Deus criara todas as coisas. Nós
acreditamos nesse poder desta palavra, não da nossa palavra, mas da palavra de Deus e da palavra de Jesus. E nós acreditando nesta palavra de Jesus, esta palavra está atingindo aí. É Jesus que está dizendo para você que Ele acalma a tempestade. É Jesus dizendo para você, eu curei lá esse criado do centurião que estava paralítico. Eu não precisei ir lá, eu não precisei tocá-lo. Eu simplesmente falei. O criado foi curado e o centurião acreditou. E por acreditar, chegou lá e viu o resultado. E agora aqui na casa de Pedro é outra coisa. Jesus toca. Jesus toca, diz aqui, tendo Jesus chegado na casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, ardendo em febre. Mas Jesus tomou-o pela mão. Olha que interessante. Jesus tomou-o pela mão e a febre o deixou. Isso é interessante. Uma coisa que Jesus não botou a mão, não ficou orando, né? Não colocou a mão na cabeça. Não, peraí, eu vou colocar a mão na sua cabeça. Eu vou fazer uma oração forte. Jesus não fez isso. Eu vou fazer uma oração forte aqui. Ele não fez isso. É interessante esse texto. Isso aqui é um conforto para nós. É Jesus dizendo assim, olha, eu peguei ela na mão, eu tomei, ela está deitada, eu peguei na mão e levanta. Só isso. Não precisou nenhuma unção com óleo, não precisou nenhuma posição de mão, não precisou uma oração forte, não precisou ajoelhar e clamar, não precisou nada disso. Apenas ele pegou na mão e ela ficou curada. Olha o texto. Mas Jesus tomando pela mão e a febre o deixou e ela se levantou e passou a servi-lo. É assim. É assim que acontece, é assim que vai acontecer com você. É Jesus te tomando pela mão agora. Você acredita nisso? Você acredita que Jesus está tomando você pela mão? Você acredita que Jesus está pegando em você e dizendo assim, eu te curo, eu te abençoo? Ou você está aí dizendo, eu acredito, pastor, que vai passar. É isso aí. Aqui a gente encontra aqui Jesus dentro de uma tempestade, logo no capítulo 23, no versículo 23, no capítulo 8. Jesus entrou no barco e ali Jesus foi dormir e os discípulos entraram em pânico. E Jesus está dizendo, olha, calma. Para que tudo isso? Calma. Tenha paciência. Jesus não estava dizendo aqui que Jesus estava compreendendo a reação. Jesus estava entendendo aqui eles, os discípulos. Não foi assim algo de repreensão no sentido maldoso, não. É Jesus dizendo para eles assim, olha, para um pouquinho. Tenha fé, eu não estou aqui com você, eu não estou aí com você. Acredite, é isso que Jesus está dizendo. Perguntou-lhe então Pedro, Senhor, perguntou-lhe então Jesus, por que sois tímidos, homem de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar e fez-se grande bonança. Aí aconteceu aqui no versículo 27, maravilharam-se os homens, dizendo, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse? Você conhece. Você conhece esse. Você conhece esse. E é importante que não somente você conhece, mas você tem ele dentro de você. Você tem ele dentro de você. Ele está aí do teu lado. Ele está aí junto com você. Ele está dentro de você dizendo, tenha fé, acredite, vai passar. Vai passar. Isso tem um tempo. Tem um começo e tem um fim. Eu preguei lá no retiro falando que Jesus é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Aí eu disse que lá no retiro que ele disse que ele é o começo e ele é o fim. Mas o meio, ele não disse nada. Ele está dizendo então que o meio nós vamos passar. E o meio a gente passa por todas essas situações. O meio a gente passa por coronavírus. No meio a gente passa por pandemia.
No meio a gente passa, às vezes entra em pânico, no meio às vezes a gente adoece, no meio a gente sente tristeza, sente agoniado, a gente fica às vezes até sem fé, dizendo por que está acontecendo? A gente tem muitas indagações, mas tudo é meio. Jesus vai dar o fim em tudo isso. Então eu deixo essa mensagem para você aqui agora. Eu deixo essa mensagem com muito carinho para você, dizendo para você o seguinte: Jesus, Ele está no nosso barco. Ele está percebendo tudo que está passando. E Ele está dizendo para você, da mesma forma que Ele curou aquele criado do centurião, somente com a palavra, curou a sogra de Pedro através de pegar na mão e repreendeu e disse para aquele mar e aquele vento, e o vento lhe obedeceu. Jesus está dizendo para mim e para você, é que Ele está sabendo de tudo e que passar por essa situação, Ele não vai nos livrar. Nós vamos passar pela situação, nós vamos passar pela tempestade, nós vamos passar por essa doença, nós vamos passar por essa pandemia, nós vamos passar por essa enfermidade, nós vamos conviver com isso por um tempo, não um tempo longo, mas por um tempo, porque tudo tem começo e tem um fim. É isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo para mim e para você que a tempestade pode ser instantânea, mas pode ser demorada também. Ele está dizendo para mim e para você que Ele está sabendo de tudo isso. Ele está compreendendo tudo isso. Ele está ciente de tudo isso. Ele compreende tudo isso. Ele está sabendo de tudo que está acontecendo. E que eu e você confie nele. Confie nele. E tomemos as nossas providências. Façamos aquilo que nos compete a fazer. E com certeza, Deus irá nos abençoar cada vez mais. E daqui a uns dias, eu vou estar abraçando você. Eu vou estar lhe cumprimentando com gestos, com as mãos, com um abraço, com um beijo. Nós vamos nos tocar, porque nós vamos ficar livres de tudo isso. Mas que nós aprendemos de que nós somos frágeis, que tudo na vida é frágil, tudo. As coisas são frágeis. E que Jesus, Ele nos fortalece em tudo isso. Que no fim a gente vai chegar a dizer: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós tivemos muitas experiências. E essas experiências nos trouxe um renovo, nos trouxe uma união, nos trouxe mais amor, nos trouxe mais compreensão, nos trouxe mais preocupação com o próximo. O Senhor me ensinou a preocupar com o outro. Obrigado. Então deixa essa palavra para você. Que Deus em Cristo te abençoe, te guarde e te livre. E que você agora receba o seu milagre, receba a sua cura e trate, cuide de você e da sua família. Beijo no coração de todos vocês.